pátio operacional da Base Aérea de Manaus está acontecendo a cerimônia militar alusiva ao 142º aniversário de Alberto Santos Dumont, pai da aviação. Uma data importantíssima, né, para a gente comemorar e a gente lembrar também das nossas conquistas. E a gente continua aqui no Estúdio Glass do Amazon Sat com o nosso bate-papo do dia, um tantinho apimentado. Depende do tipo de pimenta que você gosta, viu? A nossa especialista de hoje já está aqui no estúdio, a nutricionista Nidiole. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Importantíssimo a gente falar da pimenta, já que nós estamos na região amazônica, né? E no Amazonas, a pimenta é muito consumida? Sim, ela é muito consumida. A mais consumida é a murupi, pelo seu sabor e o aroma e a pimenta, e por ela ser bastante apimentada também. As pessoas então gostam desse diferencial. Eu percebi que em várias regiões as pessoas gostam de brincar com os sabores, né? Essa questão do doce, do salgado, do apimentado, realmente. E aqui no Amazonas, com aquela banana, que faz toda a diferença também, né? Também. A nossa banana pacovan ou a banana da terra, né? A culinária com a pimenta, que ela está sendo muito, vamos dizer, muito aprofundada, sendo muito utilizada, como já referi, no doce, no salgado, nas cozinhas quentes, nas cozinhas frias, no chocolate, nos bolos, até mesmo em sorvete, ela já está sendo bastante utilizada. Agora a gente vai voltar aqui para a tela interativa, falar um pouquinho dessa questão desses benefícios, por que ela está tão sendo utilizada aqui na nossa região. A gente continua aqui na nossa tela interativa falando sobre essa atuação no sistema circulatório. O que faz, então, doutora, justamente atuar nessa questão do sistema circulatório? Porque como ela já é do grupo do termogênico, o que acontece? Ela acelera o metabolismo, como eu já até falei, até mesmo a 20%, e ela ajuda o circulatório, porque vai direto no sangue, né? Então, ela ajuda a nutrir o metabolismo e ser bastante utilizado. Agora, ela combate a depressão, melhora o humor e promove o alívio da dor. A gente também não sabia disso, né? Pois é, ela é bastante... Como ela está sendo estudada, então ela é muito utilizada para alívio da dor de cabeça, né? A famosa enxaqueca. E ela também pode ser... Eu achei bastante interessante, que você vai estudando, você vai se aprofundando, que ela pode ser ingerida oral, como também ela pode ser usada passada diretamente no local, mas lógico que ela não é pura, ela toda sendo manipulada, feita farmacológica, né? Ou então é via oral, ou então passada na tópico, né? Isso. Agora a gente volta para a nossa tela interativa, fala sobre nutrir o organismo e tem uma ação anti-inflamatória. Mas como assim, doutora, anti-inflamatória? No que está se referindo, por exemplo? Olha, ela está se referindo muito nas doenças de artrite, a doença dos ossos, arteriosclerose. Ela é nessa ação anti-inflamatória que ela é muito utilizada. Então, principalmente para a terceira idade, isso, é indicado. Indicado. Usando você diariamente, comendo a pimenta, ou então farmacológica. Eu vou pedir a nossa tela interativa número 6, que ainda fala sobre esses benefícios. A gente já até comentou um, que é a respeito da enxaqueca. Quem sofre de enxaqueca, então a pimenta é uma ótima aliada, né? Isso. Baixa imunidade também, combate essa baixa imunidade. Gripes e resfriados, hemorroidas, combate a obesidade. Aí a gente falou sobre essas doenças dos ossos, tem aqui reumatismo, artrite e artrose. É verdade, doutora? Isso, é verdade. Ela realmente tem ação a essas doenças. Agora, não poderia faltar aquela receitinha com a pimenta, hein, doutora? Aquela receitinha caseira, por exemplo. E a nossa produção, quando estava pesquisando referente a essas receitas, encontrou muitas coisas calóricas. Muitas coisas que a gente deve deixar de lado, comer esporadicamente, uma vez ou outra, para a gente provar os sabores também quando nós vamos viajar, né? A gente gosta de fazer muito isso e quem gosta do México tem esse contato direto com a pimenta. Mas que tal a gente incluir essa pimentinha na nossa culinária? No nosso prato do dia a dia, naquela costelinha de tambaqui. Como fazer isso? Eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 7, doutora, que fala sobre o azeite de pimenta.
Inclusive, minha mãe fez sem antes mesmo saber dessa receita, mas ela não deixa de lado o azeite de pimenta, viu? Tem aqui para você de casa aprender. Pega aí papel e caneta que eu tenho certeza que vai dar tempo de anotar essa receitinha. 1 xícara de chá de azeite de oliva e o importantíssimo extra virgem, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. 2 dentes de alho picados, 1 colher de chá de suco de limão, pimentas selecionadas à sua escolha. Realmente a gente pode, inclusive, misturar. Misturar, né, fazer variações, né? Uma mais picante, outras que tem mais aroma, outras que tem mais sabores, né? E fazer a sua própria em casa, do seu sabor que você gosta. Gosta, né? Se é mais picante ou não. Eu vou pedir a nossa tela interativa número 9, que vai mostrar pra gente também como preparar esse azeite de pimenta. Olha só as nossas dicas. Retire as sementes e os talos das pimentas. Por quê, doutora? Retirar os talos da pimenta, porque na verdade o que a gente usa é o fruto mesmo da pimenta, que lá é realmente onde está rico em fibra e as vitaminas. Por isso que, e o sabor e as pimentas, né? A ardência. Aqui tem falando sobre frite o alho também no azeite, né? Mas não é para fritar muito nem tão pouco. É para dar o sabor e o aroma, no caso. Coloque as pimentas em um vidro de conserva, deixando um espaço livre de 2 centímetros. A gente já vai entender o porquê. Aqueça 1 xícara de chá de azeite a 300 graus. Despeje o azeite quente lentamente em cima das pimentas, que é para justamente a gente conseguir absorver, né? Todo a ardência e o sabor e o aroma. Também, né? Se jogar apenas não vai fazer isso. Tem tudo tem a maturação, tem tudo tem o para se concentrar, né? A Apurar, concentração. né? Isso. Deixe esfriar naturalmente e conserve na geladeira. E aí é só consumir, né? Bom, doutora, tem falando a respeito de uma substância na pimenta, que inclusive a gente encontra em alguns suplementos alimentares, que as pessoas, principalmente quem malha, quem quer perder peso, aquela gordurinha localizada, faz toda a diferença, que é a capsaicina. O que é essa capsaicina? Capsaicina, ela é um termogênico que ajuda, como eu já falei, ela acelera o metabolismo e queima as gorduras. Por isso que ela é muito utilizada para quem faz atividade física. Tem falando aqui, tem uma participação do nosso telespectador aqui através do nosso WhatsApp, doutora, e fala assim, ele é o Manuel Lima. Bom dia, Manuel, obrigada pela sua participação, um grande beijo para você e para sua família que está nos assistindo nesse momento. Ele diz assim, estou me recuperando de uma cirurgia e queria saber se eu posso usar a pimenta murupi na comida, porque tem aquele mito e verdade a respeito dos alimentos remosos, né? Mas a pimenta se encaixa? Não, ela, como eu já disse, ela tem um anti-inflamatório, porque ela é rica em vitamina C, que é cicatrizante, né? Vai ajudar, é uma terapia, né? Um tratamento, mas na moderação, ele utilizando. Então, Manuel, você pode utilizar sim, viu? Mas não é colocando toda a pimenta. Vamos fazer esse equilíbrio. E falando dessa dose que é indicada, doutora, inclusive a gente até falou no início. Essa dose ela pode ser de 3 a 4 vezes ao dia, no máximo de 6 gramas. Tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora, um beijo especial para a Carla Araújo, que sempre está falando comigo aí nas redes sociais. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Ela diz assim, bom dia, a pimenta malagueta é menos agressiva ao estômago se comparada à murupi? Sim, ela é menos agressiva do que a murupi, porque a murupi ela é mais ardente, né? Mas também tudo tem que ser usado com moderação, porque não adianta você usar a malagueta, a grama a mais e a murupi com grama a menos, que ela vai fazer o efeito inverso, ela vai aumentar. E ela diz assim, como é a melhor forma de consumir a pimenta? In natura ou com a comida ou feito molho, por exemplo, no azeite? Não, o melhor, ela é in natura, né? Você comer ela sendo fresca, porque ela tem mais, você consegue mais adquirir os nutrientes, como a vitamina C, como a vitamina E. Ela consegue mais concentração. Mas também você pode comer em molho, tendo moderação, porque você comendo no molho, você não sabe a quantidade que está ali naquele local para você, naquela quantidade para você poder
quantidade certa. Mas o melhor é in natura mesmo. In natura. Quem mandou pra gente essa pergunta foi o Itamar. Itamar, obrigada pela sua participação e bom dia para você. Doutora, a gente vai voltar aqui falando um pouquinho dessas substâncias que estão presentes na pimenta. E você de casa, se ainda não enviou a sua pergunta, está esperando o quê? Envie para o nosso WhatsApp 92, código de Manaus, 98011 4512. A gente vai falar aqui, doutora, sobre uma outra substância que é muito comparada à capsaicina e daqui a pouquinho a gente tem vídeos também dos nossos telespectadores. Ele diz assim, essa quantidade de capsaicina e de eu acho que é isso, capsaicinoides, pode variar de pimenta para pimenta? Sim, pode sim, pela sua maturação e também as mais vermelhas, elas têm quantidade maior do que as não vermelhas e pela sua maturação também, mas as vermelhas, as que tem mais, para você saber diferenciar, é pelas vermelhas, quanto mais vermelha, mais é o teor da capsaicina. Então agora a gente vai mostrar a pergunta dos nossos telespectadores, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa primeira pergunta no ar. Meu nome é Bruna, eu gostaria de saber se é verdade que o leite corta o efeito da pimenta. Eu vou pedir para a nossa produção repetir aqui para a minha pergunta, que infelizmente eu não pude ouvir aqui no nosso estúdio. Qual foi a pergunta da nossa telespectadora que gostaria de saber dessa pimenta? Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar novamente. Meu nome é Bruna, eu gostaria de saber se é verdade que o leite corta o efeito da pimenta. Eu não ouvi, produção. O leite corta o efeito da pimenta. Ah, tá. Ela está perguntando sobre o leite, se ele corta o efeito da pimenta. Não, ele não corta o efeito da pimenta. O que acontece muito se a pessoa utiliza aquela quantidade de pimenta e a pessoa toma o leite, ela alivia a pimenta, mas ela não corta o efeito. É como se fosse a água, Isso. né? Na verdade é um prato que a gente não conhece, a gente vai lá e dá uma garfada. Isso, tem muita gente que utiliza o quê? Pão também para aliviar a ardência da pimenta, mas ela não corta o efeito. Então vamos para a nossa segunda pergunta, produção, no ar, por favor. Oi, gente, meu nome é Juliana. Minha pergunta é, a pessoa que tem gastrite há 5 anos pode comer pimenta? A pessoa que tem gastrite há 5 anos, ela pode comer pimenta? Inclusive tem um mito e verdade falando sobre isso, né? Olha, todo mundo, a gente podemos comer pimenta, mas quem tem gastrite, qualquer problema no estômago, ela pode comer mais moderadamente. Pode ter aquela quantidade. Isso quando você estiver assim de crise, não, eu vou diminuir, porque na verdade, para quem não tem, ela previne qualquer problema do estômago. Eu vou pedir agora para a nossa produção colocar a nossa terceira pergunta do ar, que tem um outro telespectador querendo saber sobre esses benefícios da pimenta. Produção? Oi, meu nome é Evelyn, eu queria saber se pimenta causa hemorroida. Ela falou pra gente, você estava falando assim da produção, que a gente estava querendo saber aqui sobre várias perguntas, aí eu falei, espera um pouquinho porque a gente vai colocar no ar. Ela estava falando sobre hemorroidas, doutora. E aí, ajuda ou atrapalha? Quando você não tem, ela previne, mas quando você já tem, se você está em crise, como eu já acabei de falar, você tem que comer moderadamente, porque realmente ela vai, vamos dizer assim, ela vai fazer com que inflame mais se você está e você comer numa quantidade exagerada, mas mesmo você está com a crise, você comer com a quantidade adequada, ela não vai fazer nenhum malefício. Então, pode consumir comer. Sim. Eu vou pedir para a nossa produção colocar mais uma pergunta no ar, por favor. Não tem produção, então vamos chegando ao longo também do nosso programa. Doutora, a gente vai voltar aqui para a nossa tela interativa, na verdade falando um pouquinho sobre essas receitas caseiras que a gente tem que ter cuidado também, né? Com essa questão da dosagem, do excesso. O que o excesso pode causar? O excesso, como dizer, o que ele pode ser causado? Quem já tem problema de gastrite, de hemorroida, de hipertensão, ele vai com que a pessoa tenha uma complicação. Né? E tudo, como já sabe, tudo exagero na nossa vida, ele vai causar outras patologias. No lugar de ajudar, ele vai atrapalhar. Né? E tem uma outra pergunta, falando na verdade uma curiosidade sobre a pimenta. Por que comer pimenta nos faz suar muito? Porque o que acontece? A pimenta, ela tem uma substância que ela ativa as nossas como é que se diz? Glândulas nervosas da boca. E essa glândula, ela não sabe diferenciar se você ingeriu
um alimento apimentado ou se você realmente está com a temperatura alta no seu calor. Então ela vai mandar mensagem para o cérebro e o cérebro vai fazer atividade de resfriamento, aí faz com que a pessoa soe. Realmente, né? Dá essa variação de temperatura, né? Isso. Doutora, a gente vai para um breve intervalo, mas já que nós estamos falando sobre a pimenta, que tal um pratinho para a gente conhecer outras receitas? A gente vai receber aqui no estúdio do Estilo de Vida um chefe de cozinha. Ele tem 2 receitas pra gente fantásticas, viu, gente? Se eu fosse você, eu não sairia daí. Também mandaria mensagem. Que tal? Ele pode nos abrir o segredo dele aqui também culinário, né? Então não saia daí que a gente volta já.